Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem, eu sou o professor Fernando, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto do primeiro volume, do capítulo 2, certo? Que fala sobre populações americanas e africanas. Bem, anteriormente nós já vimos alguns conteúdos referente a esse assunto, em que está um pouco antes da página 33, certo? Mas a partir de agora nós vamos ver principais características demográficas da América e da África, certo? Então está no conteúdo da página 33 à página 40. Nós vimos anteriormente que as populações americanas e africanas elas tiveram grande pertencimento de encontros, certo? Desde a parte que os africanos vieram para o território americano e posteriormente a formação de diversas culturas com o passar do tempo, certo? O povo europeu teve grande participação devido à colonização encontrada no território americano, certo? Com o passar do tempo e a evolução e a união dessas culturas foram se modificando com o passar do tempo. Não é à toa que o Brasil é uma das principais nações sul-americanas que tem uma miscigenação muito grande na sua cultura. Essa formação cultural brasileira, ela tem agregado tanto a população africana, primeiramente com os escravos vindos da África e posteriormente, claro, com a grande retomada de europeus no território brasileiro. Lembramos também que asiáticos vieram para o Brasil, vários povos alguns povos da Oceania também vieram para o Brasil, então tiveram uma questão de migração muito grande nesse território, tá certo? Então, mas não só o Brasil sofreu interferência, grande parte da América, principalmente a América Latina, sofreu bastante. Nós lembramos também que na América do Norte, os Estados Unidos e o Canadá tiveram características inglesas, certo? Em uma província chamada de Quebec, lá no Canadá, teve a sua origem francesa, tá certo? Então, para você perceber que a participação do povo europeu no território americano foi de vasta e de grande significativa importância cultural e tradicional daquela região. Bem, mas dando continuidade ao tema demografia, nós lembramos que demografia nada mais é do que o estudo das populações, certo? O estudo dos povos em geral. Como nós estamos delimitando o assunto de América e África, nós vamos ver inicialmente esses dois continentes, tá certo? Então, começando pela América, o continente americano, um continente ele apresenta grande variação econômica, socioculturais e ambientais em todos os seus países, certo? Todo o seu território. Lembramos que a América como um todo, ela tem um grande distanciamento latitudinal, ou seja, sentido norte e sul. Desde a linha do Equador, certo? Passando como territórios como a Venezuela e propriamente dito o Brasil, o norte do Brasil, como áreas de polos, como principalmente o Polo Norte, lá na região da Groenlândia e o norte do Canadá. Já a região mais ao sul da América, como a região do Chile e da Argentina, está próximo do Polo Sul, mas não é propriamente dita essa região. Lembramos que a diversidade cultural dessas áreas ela é gigantesca, certo? Então, questões socioeconômicas, questões culturais, questões de apropriação de áreas culturais como áreas de deserto, áreas de floresta, área de floresta equatorial, principalmente na região do Brasil, dificulta o processo de povoamento dessas regiões. Então, por exemplo, no Polo Norte, na região da Groenlândia, a densidade populacional daquela região é bem baixa, ou seja, é muito pequena. Chega a ter áreas que não tem nem habitantes para morar naquela região, devido à condição climática ser severa, ou seja, o clima frio ser muito intenso. Já nas áreas de deserto, como por exemplo no deserto próximo da região do Texas, nos Estados Unidos, a região não tem também presença, dificulta a presença humana naquela localidade, justamente pela condição climática ser severa, agora tendendo para o quente, certo? Ou seja, as altas temperaturas da região. Isso dificulta também a população de morar naquelas áreas. Não que elas não possam morar, certo? Porque o ser humano é um ser humano que ele se adapta a várias localidades, tá certo? Então, apenas para diferenciar que a população, principalmente americana, ela está localizada em grande parte nas áreas litorâneas, como nas principais megacidades, certo? Megalópolis da região.
como por exemplo na região de Nova York, nos Estados Unidos, a região entre Washington e Detroit, nos Estados Unidos também, tem uma população gigantesca nessas áreas. Já no Brasil, nós temos a região do litoral, desde o do Nordeste até do Sudeste brasileiro, e que as principais capitais dessa região estão localizadas no litoral, tá certo? E também a grande densidade populacional dessas áreas é maior, certo? Nós temos a cidade de São Paulo, que é um pouco mais voltado para o interior, principalmente a região metropolitana do estado de São Paulo. Ela tem uma grande quantidade de população, grande quantidade de habitantes, mas mesmo assim é uma área mais próxima do litoral, certo? Apesar de não ser litoral. Já no Rio de Janeiro, certo? Tem a capital do estado do Rio de Janeiro, toda a sua região metropolitana, ela tem uma grande quantidade demográfica, certo? Então, para a gente lembrar, densidade demográfica nada mais é de a gente pegar o número de habitantes e dividir pela área, tá certo? Na página 34, vocês vão ver um mapa, certo? Explicando um pouco mais sobre a questão da demografia na América, como está separado, certo? Desde a América do Norte até a América do Sul, passando pelo Caribe e pela região da América Central, junto com o México, certo? A gente lembra que regionalização é a divisão que se tem na geografia com características comuns ou semelhantes, certo? Então, vai tratar sobre a questão demográfica, vai tratar sobre a questão da expectativa de vida das pessoas dessas áreas e assim por diante. Dando continuidade sobre a América, vai haver um trecho na página 35 que vai falar sobre pirâmides etárias. O que são essas pirâmides, tá certo? Essas pirâmides nada mais são do que uma estrutura em que a população vai ser colocada em estudo, certo? É uma ferramenta utilizada pela geografia, principalmente em demografia, para saber como está a divisão de pessoas em determinadas faixas etárias, certo? Ou seja, anos de vida. Por exemplo, no mapa da página 35, nesses mapas gráficos, certo? Vai haver um QR Code também sobre cada pirâmide etária dessa, do Canadá, da Bolívia, do Haiti e do México, tá certo? Aí o que é que você deve entender sobre pirâmide etária? A gente deve lembrar que pirâmides etárias, ela tem uma estrutura realmente de pirâmide, só que ela tem um topo, certo? Um corpo e uma base. Quando ela tem um formato específico de pirâmide, costuma-se dizer que o país tem características desiguais, ou então não é um país desenvolvido, tá certo? Por quê, professor? Essa pirâmide, quando se tem uma alta taxa de natalidade, certo? Ou seja, uma alta taxa de pessoas nascendo, se dá a ideia de que aquele país ele não tem tido controle de taxas de natalidade, ou seja, a população está aumentando drasticamente. Claro, isso varia de país para país. Mas, por exemplo, levando o caso da Bolívia, ela tem uma alta taxa de natalidade. Quando chega no corpo, certo, da pirâmide, da população basicamente entre 20 até 50 anos, ela vai diminuindo. Nessa diminuição pode ser por várias características. Seja por questões de violência, seja questão de falta de estrutura das cidades, seja questão de falta de preparo da saúde, por exemplo, ou até mesmo falta de educação em algumas áreas, tá certo? Quando se chega ao topo, nós temos a população idosa, certo? A partir de 60 anos. Quanto o topo ele for menor, quer dizer que a expectativa de vida das pessoas também é menor, ou seja, tende a reduzir. Nessa redução, claro, a expectativa de vida das pessoas vai ser mais baixa. Nessa pirâmide, por exemplo, da Bolívia, nós temos uma das principais características de países classificados como subdesenvolvidos, certo? Ou dito realmente como pobres. Já, por exemplo, aqui na pirâmide etária do Haiti, nós temos um aspecto bem parecido com o da Bolívia, certo? São duas pirâmides relativamente parecidas. Já na pirâmide do Canadá, certo, que é um país desenvolvido, nós podemos perceber que a base ela é de país desenvolvido.
Por que se trata assim, professor? Porque o número a base dela, ela tem uma taxa de crescimento, taxa de nascimento menor do que a dos países subdesenvolvidos, certo? Então, tende a entender que aqui a população ela tem uma preocupação maior em termos de quantidade de filhos por família, por exemplo. Como a população aqui é geralmente toda urbanizada, mora na região urbana, ela tem uma preocupação maior sobre, digamos, será que ela vai ter o dinheiro suficiente para manter aquele filho? Será que nós sabemos que nas grandes cidades, como eu falei anteriormente, nas grandes cidades o custo médio de manter um filho é muito alto, certo? Então, principalmente nesses países desenvolvidos, elas têm uma preocupação maior nessas localidades. Aí leva-se também em consideração que as mulheres estão atuando maior nas universidades e no mercado de trabalho, certo? Então tem essa preocupação da mulher também estar inserida no mercado de trabalho e consequentemente, o investimento na área da educação, da saúde, da segurança também tende a crescer nessas áreas. Já no topo da pirâmide do Canadá, nós podemos perceber que a quantidade de pessoas idosas tem crescido com o passar do tempo. Então, a expectativa de vida dos idosos, das pessoas do Canadá, tem aumentado. Então, está aumentando, principalmente lá a partir dessa pirâmide etária do ano 2017. Então, isso é uma coisa que vem se construindo com o tempo, certo? Não é algo que vai mudar de um ano para o outro, mas sim isso aqui pode levar até dezenas de anos para acontecer. Tá certo? Então, essa pirâmide etária de um país desenvolvido como é o Canadá, ela deve ser verificada pelos países mais pobres, certo? Para tentar se aproximar um pouco mais dela. Claro, melhorando a questão da educação, melhorando a questão do desenvolvimento humano, melhorando a questão da infraestrutura das cidades e assim por diante. Já a pirâmide etária do México, podemos dizer que ela é mais parecida com a brasileira, certo? Ela está sofrendo com um processo de desenvolvimento, ou seja, é um país que está em desenvolvimento. Assim como o Brasil, o México ela tem semelhanças econômicas um pouco parecidas. Claro, a economia brasileira é maior, mas a pirâmide etária, certo? Que nós podemos perceber de 2017, se você for comparar com a brasileira, ela tem uma base um pouco mais semelhante do que com o corpo, certo? Mas ela tende a diminuir, ou seja, essa base diminuindo, as pessoas estão se preocupando mais na quantidade de filhos de ter, nessa preocupação, claro, existe a atuação da mulher no mercado de trabalho e nos estudos também, e, consequentemente, a expectativa de vida tende a crescer devido ao índice de desenvolvimento humano a crescer, questões governamentais serem melhores aplicadas para a população e assim por diante. Agora, partindo para o continente africano, nós temos algo bem parecido com a questão do tamanho populacional, certo? O tamanho populacional da África é um pouco maior do que o da América. A América tem aproximadamente na casa de 1 bilhão de habitantes em todo o seu território distribuído, certo? De maneira desigual, nós lembramos. Já na África, existem alguns bolsões de população, certo? Que são áreas que são densamente povoadas, ou seja, tem um alto índice de pessoas morando em uma determinada área. Por exemplo, a Nigéria é o país mais populoso da África, certo? Com aproximadamente 200 milhões de habitantes, quase que se comparado com a população brasileira, que é dos 210 milhões de habitantes. Então, no continente africano como um todo, nós temos, em 2017, uma população de 1 bilhão 256 milhões de pessoas, certo? Separadas por toda a área continental. Nós temos áreas, por exemplo, do deserto do Saara, que tem um densamento populacional menor, ou seja, pessoas morando nessa região em menor quantidade, justamente devido à alta temperatura daquela região. Já existem também áreas florestais no centro da África, principalmente na região equatorial, certo? Onde se passa a linha do Equador, em que esta região ela também sofre com a não povoamento dessa área, já que a floresta densa, ela dificulta a presença de habitantes naquela área. O crescimento populacional médio da África também tende a crescer
rapidamente, certo? Ou seja, a quantidade de pessoas naquela região, devido a questões culturais, questões governamentais de alguns países da África, ela tem aumentado cada vez mais a taxa de crescimento humano. Isso porque as práticas governamentais têm inferido, ou seja, não participando na questão de crescimento populacional daquelas áreas. Novamente ao estudo de pirâmides etárias, certo? Vai haver um mapa na página 36 que fala sobre a questão das regiões, das sub-regiões do continente africano, certo? O norte da África, principalmente, vocês vão ver que é conhecido como África Branca, certo? Onde a maioria dos habitantes da região são pessoas de etnia de gênero branco, certo? De cor branca, perdão. E dando continuidade, vocês vão ver que a pirâmide etária dos países africanos, ela tem também características diferentes. Apesar que nós, quando falamos de África, nós pensamos geralmente em pobreza, certo? Mas não é o que basicamente todos os países representam. Por exemplo, a Tunísia, certo? Ela tem uma pirâmide etária diferente. Ela teve uma preocupação maior no sentido de como trabalhar essa questão de IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano daquele país. Então, por questões governamentais, a Tunísia tem praticado uma política governamental diferente, que tem possibilitado a Tunísia a ter uma pirâmide etária um pouco mais parecida com os países de característica desenvolvida. Assim também com a Botsuana, na África Meridional, certo? Ela tem uma pirâmide que ela está equilibrada, certo? Digamos que ela tem uma pirâmide de país em desenvolvimento, tá certo? Apesar de ser em proporção com a pirâmide canadense, certo? Ela ser um pouco diferente. Já a grande maioria dos países africanos tem mais pirâmides parecidas com a da Costa do Marfim, certo? A da Etiópia e de Angola, certo? São áreas em que a pirâmide etária são países pobres, que são subdesenvolvidos, certo? Tem uma dificuldade econômica muito grande, certo? E não só econômica, mas também por problemas de guerras civis dentro de suas áreas territoriais, certo? Problemas relacionados às infraestruturas das cidades e principalmente a questão da saúde desses países, certo? É uma preocupação muito grande se existe, principalmente na questão sanitária desse país, que é a questão da infraestrutura das cidades, saneamento básico e assim por diante. Então, basta lembrar que no sul da África também existem áreas de deserto, tá certo? Então, como o deserto do Kalahari e o deserto da Namíbia. Nessas áreas também a concentração populacional é menor. Então, em áreas de deserto, devido às altas temperaturas, nessas áreas também ficam dificultadas a presença humana naquela região. Mas, claro, existem as principais cidades desse país que concentram, principalmente nas áreas urbanas, a concentração maior de pessoas dessas áreas. Bem, se tiver ficado alguma dúvida, certo, nós vamos tirar posteriormente nos nossos próximos encontros. Mas de antemão, vou deixar aqui algumas atividades para vocês responderem e revisarem esses assuntos que nós vivenciamos hoje. Livro didático, página 35, 39 e 40, certo? Esse é o finalzinho desse capítulo. E o livro de atividades, da página 16 à página 19. Lembrando que eu também vou disponibilizar para vocês trilha referente a esse capítulo. Então, para a gente poder revisar o assunto e vocês tirarem as dúvidas comigo posteriormente, certo? Então, desde já, obrigado por ter acompanhado essa videoaula. Até a próxima.